Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Semana passada foi tão corrida, mas tão corrida que não teve vídeo. Mas hoje eu tava assim, meio perdida, sabe? Meio perdida do que gravar, do que falar. Foi uma semana assim tão intensa, continua sendo uma semana bem intensa pra mim, mas eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar com vocês essa mensagem que eu sinto no meu coração, essa necessidade, né? Que eu tenho sentido de compartilhar o meu propósito de mudança, de exatamente onde focar a minha atenção. Nessa última semana, só para resumir para vocês, o Miguel, eu compartilhei aqui, a gente já teve alguns resultados de exames, né, médicos, exames de sangue. Ele realmente tá com alergia e a gente tá tratando, dando medicamento, substituindo a alimentação. Então, eu acredito com fé em Deus vai melhorar. E ele também teve constipação intestinal e um processo de inflamação da apendicite. Então, assim, por isso foram tantas questões, né, de choros e dificuldades que eu passei, né, por conta dele. Mas já tá sendo tratado, medicado, e Deus, em primeiro lugar, já tá cuidando dele, da vida e da saúde. E aí tive alguns probleminhas também de saúde com o Steven, que também já está em processo, está sendo encaminhado. Deus em primeiro lugar, então quando Deus está, né, em primeiro lugar, tudo dá certo, não tem nada para dar errado. E, gente, vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu tava aqui meio perdida, né? Por onde começar, o que fazer exatamente. E esse perdida, porque exatamente no dia 27 de março, foi o dia que minha mãe chegou aqui, se não me engano. Ela já foi embora, em breve eu estarei indo pra lá, pra casinha dela, ficar um tempo com ela, os meninos, né, também. E nesse dia em específico eu já estava começando a minha jornada aqui, né, conhecendo o caminho com Deus, conhecendo o ensino bíblico, estudando, porque eu estou estudando, né. E aí eu cheguei, busquei ela, fomos no shopping. E a gente estava sentado no shopping comendo e eu vi do lado de fora um senhor que tinha muita dificuldade de atravessar a rua. E um pouco antes de eu ver esse senhor, tinha em mim, assim, um sentimento de que eu tinha que ajudar as pessoas. Aquele sentimento de, assim, não, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas, eu preciso mudar a vida das pessoas. Foi, inclusive, o propósito de voltar aqui pro canal, trazer mais aí sobre a palavra, que é um aprendizado para mim, né? E ao mesmo tempo de aprender, levar a palavra para vocês, para que eu possa ajudar alguém. Então, era sempre essa intenção final de ajudar as pessoas. E nesse dia que eu estava com a minha mãe, gente, tanto eu quanto ela, a gente sentiu a necessidade de ir lá e ajudar esse senhor. Só que era eu ou ela. Não tinha como as duas irem, porque as crianças estavam lá brincando. E aí minha mãe falou, filha, vai lá ajudar. Eu falei, mãe, realmente eu tô assim, ó... Mãe, eu tenho que ir lá ajudar esse senhor. Fui lá, gente, ajudei ele a atravessar a rua. Vou resumir aqui pra vocês, porque a história é longa. Mas eu ajudei ele a atravessar a rua, né? E ele ficou todo feliz, super me agradecendo. E eu deixei ele do outro lado da rua e eu voltei, assim, saltitante, né? Tipo, ai, ajudei alguém. Aquele sentimento de gratidão, de ter ajudado a pessoa. Só que, gente, da forma que eu deixei ele lá do outro lado da rua, ele permaneceu por mais uns 5 minutos, e eu olhando aquela cena e falei, meu Deus do céu, não foi o suficiente. Eu coloquei ele lá do outro lado da rua, mas agora ele não consegue se mover. E parece que eu coloquei ele no lado pra cá, e parece que ele queria ir pra cá. Então tava assim, uma coisa muito... Sabe quando você tem que ir lá e ajudar? E eu falei, mãe, fica aqui com os meninos, que eu vou pegar meu carro, eu vou pôr esse senhor dentro do carro e vou levar ele na casa dele, não sei aonde é. Minha mãe ficou assim, levemente desesperada, né, porque ela tinha acabado de chegar de viagem, gente, o carro tava com as malas dela, tipo assim, ela tinha acabado de chegar de viagem. Eu não sabia nem onde ela tava, não tinha telefone sem internet, enfim. Catei meu carro, peguei esse senhor, custei colocar ele dentro do carro, gente, um senhor super duro, assim, sabe, bem velhinho, com uma sacola, não uma sacola, gente, um carrinho daqueles de compra imenso. Nossa, que loucura. E eu levei esse senhor na casa dele. Cheguei lá, ajudei ele a descer as coisas. Ele queria me agradecer de alguma forma. E aí ele pegou e falou pra mim que queria me dar algumas laranjas. Aí eu falei, não, o senhor não precisa me dar laranja, não. Não precisa. O senhor acredita em Deus? E aí eu falei, agora, né, eu falo... Se ele falasse, acredito, porque era essa a resposta que eu esperava, eu falava, então, Deus te abençoe, Deus cuida de você. E aí, nisso, ele só falou assim, não, eu não acredito em Deus. Aí eu fiquei tipo,
Ah, tudo bom. Mas nesse momento eu já virei pra ele e falei, né? Aproveitei a oportunidade que ele não acreditava. E aí eu falei, pois o senhor saiba que ele existe, ele está olhando por você, né? Que Deus te abençoe. E foi isso que eu fiz. E não morreu aí. Pelo contrário, nesse dia eu falei, mãe, tem alguma coisa, assim, sabe? Deus tá me mostrando o caminho pra ajudar as pessoas. Deus vai ter tá falando comigo e eu preciso ajudar as pessoas. E ela também sentiu isso, a gente ficou assim, né, conversando. Eu fiquei pensando em ir lá na casa dele, fazer uma faxina, fazer uma limpeza, né, perguntar se ele precisava de alguma coisa. Porque, resumindo aqui pra vocês, ele é uma pessoa sozinha, não tem filho, não tem familiares. Uma casa assim, gente, sabe aquelas casas de acumuladores que a gente vê aí nos Instagrams e televisões da vida? É mais ou menos assim, sabe? É uma casa muito triste, uma vida muito triste. E aí eu fiquei com esse sentimento de ajudar as pessoas. Então eu resolvi perguntar para uma cliente minha que eu trabalho e ela já foi assistente social para ajudar pessoas com dificuldades, assim, principalmente senhores, né, idosos. E aí ela me disse, Thaís, olha, gente, esse barulho é o vizinho, tá? O jardim. Não é ninguém fazendo xixi não, pareceu, né? Mas aí ele tá mexendo no jardim dele aqui, então vocês vão escutar uns barulhinhos de fundo. E ela pegou e me disse, né? Eu perguntei pra ela o que eu poderia fazer, se ela sabia como eu poderia ajudar ele. E aí ela me disse, Thaís, olha, a realidade daqui da Bélgica não é bem assim. Você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas normalmente não gostam de ser ajudadas. E quando você vai ajudar, você tem que estar meio que em equipe. Por exemplo, existe uma equipe de assistência social que vai na casa da pessoa, e normalmente eles dão banho, né, nos senhores. As casas têm muita acúmulo de lençóis com urina, as paredes, vasilhas, né, que eles fazem comida sem lavar, uma em cima da outra. Então é um processo muito pesado para você sozinha querer ajudar. E aí ela falou que já existe as empresas aqui do governo mesmo que são gratuitas e fazem esse tipo de ajuda, esse tipo de suporte para as pessoas que realmente precisam, e que para mim era um pouco assim, ela me pôs uma certa barreira. E daí tá, gente, né? O que eu quero dizer com isso tudo? Não que eu não sinta a necessidade de continuar ajudando as pessoas, mas realmente senti que isso talvez não seja pra mim, talvez não seja agora, talvez não seja sozinha. E eu oro e coloco essas pessoas em oração para que Deus cuide da vida delas, né? Inclusive, eu vim escutando muito conteúdo, né? Eu consumo muito conteúdo de pregações, da palavra, e muitas palavras vêm falando comigo sobre o ajudar, que nem sempre você tem que ajudar de uma única forma, que seja a minha forma física de ir lá pessoalmente, fazer um trabalho, mas eu posso ser generosa com dinheiro, generosa com palavras, generosa com ajudar vocês aqui com algum conhecimento que eu tenho. Eu sei que Deus me deu um dom de fala, porque se Ele não tivesse me dado esse dom, gente, eu não tava aqui falando pra vocês sem gaguejar, né? E eu não tinha um canal aqui desde 2016. Então, isso aqui já é uma ajuda, facilitar a vida das pessoas com aquilo que eu já sei. Então, eu fui me direcionando, né, diante das palavras que eu fui tendo e tomando pra mim, fui pegando essas palavras sobre ajudar. Várias vezes, né, gente, eu pedia, Senhor, fale comigo, fale comigo. E aí, no momento desses de pedir pra falar comigo, eu tive uma palavra que fala sobre a questão de você cuidar, né, ajudar a tua própria família. E então eu vi essa palavra, que se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E eu fiquei assim, gente, chocada, porque não tinha me atentado a isso, que às vezes a gente quer tanto fazer pelo outro e a gente acaba esquecendo que é mais importante fazer dentro da nossa casa, fazer pelos nossos, né, fazer principalmente no meu caso, pelos meus filhos, para os meus filhos e para aqueles que eu já tenho, no caso meu pai, minha mãe. Claro que ajudar o próximo, gente, não vai deixar de ser a minha intenção, mas eu curvei o meu olhar para essa questão de ajudar, principalmente de cuidar e dar essa atenção aos meus filhos. Então eu resolvi inserir, né, essa palavra, esse ensinamento que eu tô tendo para mim, para os meus filhos. Então eu resolvi repassar esse conhecimento e ajudar.
Gente, é fácil? Não, não é fácil, sabe? Criar filhos não é fácil. Não ter suporte, né? Isso aí pra mim pesa muito. Mas eu vi que se já não é fácil, imagina sem Deus, sem a presença de Deus. Então, foi onde eu decidi mudar o meu foco para minha família, para os meus filhos em especial, e ensinar eles, né, o poder da palavra de Jesus, o poder da palavra, para que isso faça sim uma transformação e que eles sejam capazes, inclusive, de entender que o exemplo vem de dentro de casa, porque não adianta nada eu ser aquela mãe maravilhosa para os outros e não ser para os meus filhos. Não adianta ser aquela pessoa que ajuda o outro, que faz de tudo, que limpa a casa do outro, que cuida do outro, que dá dinheiro para o outro, que conversa com o outro e que é ausente dentro de casa. Tudo que eu não tive no meu ensinamento familiar, de ensinamento bíblico, de conhecimento de Jesus e de todos os outros exemplos, gente, de um lar seguro, de trazer um lar com respeito, com educação, com exemplos, eu quero dar isso para os meus filhos. Inclusive no devocional, gente, do livro que eu tô fazendo aqui, ó, que é o Café com Deus Pai, tem uma fala, né, que o primeiro compromisso em ministério que um seguidor de Cristo deve ter é a família. E que Deus, ele recompensa a todos, né, aqueles que dedicam à sua família. E eu espero que você aí, né, que esteja assistindo esse vídeo agora, que você tenha já esse exemplo dentro da sua casa. E se você não tiver, que você crie, né, esse exemplo. Que se você não veio de um lar cristão, que o lar cristão venha de você. Que se você não teve esse exemplo, que o exemplo venha de você. Que você quebre ciclos, que você transforme e não se preocupe em simplesmente fazer pelos outros, agradar os outros, ajudar os outros, mas em primeiro lugar colocar a sua família, que é o mais importante. E lembrando, gente, lá no meu Instagram vou compartilhar mais com vocês sobre essa mudança, de trazer para vocês um pouco da maternidade, de uma certa forma romantizada, porque não é fácil, né? E mais trazendo aí para vocês na vida cristã, né, o dia a dia do autismo, receitas e tudo sobre um lar seguro, né, na presença de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!